perto. Eu sou natural daqui da aldeia rural da Luz de Vir. Estudei na escola técnica até aos 15 anos e, como é normal naquela fase da nossa vida, para continuarmos a estudar tínhamos que ir para Lisboa, foi isso que fizemos. As grandes metrópoles normalmente agarram as pessoas. Eu também fui agarrado durante alguns anos, mas depois, com a minha vontade de voltar às origens, em 82 voltei para o Algarve, neste caso adotei a cidade de Faro, e tenho vivido em Faro desde 1982. O desafio que me foi lançado foi falar sobre o empreendedorismo e o setor agroalimentar. Do setor agroalimentar, agricultura, diz o povo que de poeta e de louco todos temos ou muito ou pouco, mas alguma coisa temos, não é? Eu diria que de empreendedor também todos nós temos um pouco. E esse pouco que temos, ou o que temos, pode ser potenciado ou pode ser inibido, como a maior parte das qualidades intrínsecas que cada um de nós tem. Quais são as características do empreendedor? É, em primeiro lugar, ter um espírito alegre, criativo e inovador. É ter capacidade de avaliar as oportunidades e a capacidade de correr riscos e de avaliar esses riscos. Ter prazer e capacidade para concretizar os seus projetos, identificar as oportunidades, pôr em prática os projetos e depois gozar do prazer de os poder concretizar. Ter resiliência para lutar contra os velhos do Restelo e não só. E aqui o não só é muito abrangente. Porque quando alguém quer fazer alguma coisa, não faltam, ou quando alguém faz alguma coisa, não faltam nem os velhos do Restelo e nem os detratores daquilo que é feito. É da vida, é humano, mas quem quiser fazer tem que estar preparado para responder e para lutar contra esta adversidade. E é necessário ter uma das maiores qualidades que eu acho que deve existir, que é a perseverança. A perseverança é uma teimosia positiva. Teimoso é mais negativo, mas um teimoso positivo é o perseverante, é aquele que não desiste perante as adversidades, é aquele que leva por diante aquilo em que acredita. Outras condições que podem potenciar e que devem conduzir ao desenvolvimento do empreendedorismo, deve começar nas famílias, obviamente, que é a educação, que é a cultura, mas a escola deve ser também dirigida de uma forma que fomente o empreendedorismo, que faça praticar o empreendedorismo, e hoje há, felizmente, já bons exemplos nesse sentido. A existência de centros regionais de desenvolvimento de novas ideias e projetos, por exemplo, os ninhos de empresas, são, na verdade, pontos que fomentam, que ajudam a desenvolver quem se pretende pôr em prática algumas das suas ideias. Depois, a parceria entre esses centros ou uma rede que possa englobar o capital de risco, que é algo que não tem funcionado em Portugal, que está a dar alguns passos e que é muito importante que as entidades possam captar as empresas de capital de risco para que cumpram essa mesma função de correr os seus riscos, de aportar o capital e, ao mesmo tempo, estas sociedades são normalmente dotadas de órgãos de gestão e de pessoas com capacidade de gestão, de conhecimentos nessa área, que podem aportar aos empreendedores, aos novos agentes, conhecimentos e formas de controle que potenciem as probabilidades de sucesso de uma nova empresa ou de um novo projeto. Portanto, hoje tenho este conjunto de empresas, que é várias atividades, entre as ramos de atividade principalmente, estão sediadas no Concelho de Olhão, exceto 5 delas que não estão aqui apresentadas, ou que estão agregadas no que é a produção agrícola, e 5 dessas empresas de produção agrícola estão sediadas no Concelho de Tavira. Muito por influência do Jorge, uma vez, numa das reuniões que tivemos, preliminares, e induziu esta ideia da vantagem, e não só por isso também, porque elas vão ter efetivamente a sua atividade no Concelho de Tavira.
A Quinta da Campina é mesmo ali no coração da Campina da Luz Tavira. É uma propriedade de 35 hectares, no qual vamos implementar 20 de estufas líquidas. E, portanto, este projeto de expansão que nós chamamos o Algarve Exportador apresenta algumas vantagens competitivas. As características geográficas do Algarve, particularmente de Tavira, que é todos o concelho com mais potencial nesta área, tem condições únicas para a produção dos frutos vermelhos. Tem possibilidade de 2 ciclos de produção, no caso da framboesa, inverno e primavera, ambos em contraciclo com os períodos de produção geográficas concorrentes. Voltando aqui ao nosso projeto, ele tem um know-how e organização, no know-how e organização da cadeia de valor, tem um grau de intensidade tecnológica elevado, ao nível do que de melhor se faz no mundo, e vários anos de experiência técnica que permitem o domínio dos processos de cultivo. Tem produtores organizados, concentram a sua produção num único canal de escoamento. Outro fator importantíssimo, cada um fazer as coisas à sua maneira e isoladamente, é desperdiçar. Era visto assim desta forma, mesmo desta forma. A nossa atividade empresarial tinha a vantagem pela diversificação de termos empresas que atuavam noutros ramos e muitas vezes nós íamos buscar crédito às outras empresas para financiar as empresas agrícolas. E levámos 20 anos a fazer isto, até que hoje, felizmente, é visto de outro modo. E quero dizer-vos que este projeto tem financiamento garantido por mais do que um banco que queriam fazer a sua totalidade. Tivemos nós que o repartir por todos os bancos. Isto também é a forma como se acredita e como hoje se olha para projetos deste género, que era impensável há meia dúzia de anos atrás. A criação de postos de trabalho é algo importante. E a agricultura tem esta característica de criar imediatamente postos de trabalho. Praticamente, assim que se inicia o projeto, estamos a criar postos de trabalho. Para já, na própria construção, no próprio criar condições para se fazer a produção. E depois, vamos, ao longo destes anos, este gráfico de barras traduz por uma imagem própria mais fácil de perceber. Ao fim do ano de cruzeiro, nós vamos chegar a cerca de 600 postos de trabalho permanentes. E era isto que eu vos tinha para dizer. Muito obrigado a todos. Espero que possam